Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar a partir da página 14 do livro didático em Ciências, o solo e a vida. Peço que vocês abram a apostila, peguem o penal e acompanhem a leitura da professora para que possam realizar as atividades com atenção, ok? Vamos lá? Acompanhe a leitura da professora. O solo e a vida. No solo estão presentes inúmeros seres vivos que são muito importantes para a manutenção de sua fertilidade, especialmente os micro-organismos. Desse modo, se a quantidade de micro-organismos diminuir, esse solo se tornará menos fértil. Além dos micro-organismos, existe uma infinidade de outros seres vivos que se desenvolvem no interior do solo, como as plantas, os fungos, os besouros, as minhocas, os tatuzinhos de jardim, caracóis e as formigas. Todos eles são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. As raízes e a cobertura das plantas protegem o solo e formam uma rede que segura suas partículas, evitando que elas sejam carregadas pelas chuvas, ou seja, evitando os deslizamentos. Você sabia? Além de destruir a vegetação dos terrenos, as queimadas afetam a fertilidade do solo. Isso acontece porque as altas temperaturas matam os micro-organismos e outros seres que vivem no solo. E além disso, as cinzas que se formam são levadas pelo vento, com nutrientes que restam após a queimada. Observem ali a imagem, terceiro ano. Das raízes e a cobertura das plantas, protegendo o solo. As minhocas, assim como outros animais, constroem túneis que facilitam a circulação de água e ar no solo. Além disso, elas se alimentam dos restos de plantas e animais que estão no solo. E suas fezes, ricas em humus, apresentam grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. Os micro-organismos, como bactérias e fungos, liberam os nutrientes presentes nos restos de seres vivos, fezes, urina, folhas que caem das árvores e etc., para serem reutilizados pelas plantas. Agora, prestem bastante atenção que na próxima página vocês vão fazer atividades sobre esse conteúdo, ok? Usos do solo. Para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar, foram usados recursos vindos do solo. Vocês sabiam disso? O solo é fonte de uma enorme quantidade de materiais usados no nosso dia a dia, como a areia, a argila, as pedras preciosas, metais e o petróleo. Além disso, os nutrientes do solo, eles são imprescindíveis para o crescimento das plantas e para a produção de alimentos. Conheça algumas atividades que dependem do solo. Vamos lá. Mineração. A mineração compreende a extração e a remoção dos minerais de rochas que se encontram no solo. Alguns exemplos de minerais extraídos são o ferro, o alumínio e o cobre. Esses minerais são usados na fabricação de inúmeros produtos. São eles celulares, automóveis, embalagens de alimentos e também computadores. Desse modo, a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos de vida atuais. Mas ela precisa ser feita com cuidado para prejudicar o ambiente o mínimo possível. Por isso é tão importante reciclar e reutilizar materiais, pois essas ações evitam que mais minerais e outros recursos tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. Observem ali a imagem, terceiro ano. A mineração é uma das atividades que causa mais degradação do ambiente. Por isso, é preciso haver muito cuidado para que os danos sejam os menores possíveis. Agricultura e pecuária. A agricultura é o cultivo de plantas para a alimentação das pessoas. Arroz, feijão, batata, cenoura, alface, banana e uma
infinidade de outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vêm do solo. É ele que fornece os nutrientes necessários para que as plantas que dão origem a esses alimentos se desenvolvam. Muitos outros produtos, como o algodão das roupas e o etanol, que abastece os automóveis e é derivado da cana-de-açúcar, também são obtidos por meio da agricultura. A pecuária é uma atividade relacionada à criação de animais, para a produção de carne, leite, ovos e etc. A pecuária depende do solo porque os animais precisam de uma área para se desenvolver, onde se alimentam de plantas que utilizarão nutrientes do solo para crescer. Ali está aparecendo as galinhas criadas soltas que se alimentam de sementes e pequenos animais que também dependem do solo para se desenvolver. A agricultura e a pecuária são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas que preservam o solo e as áreas de cobertura vegetal natural, como as florestas. As florestas ajudam a manter o equilíbrio climático, que é essencial para a produção de alimentos. Pois além do solo, as plantas dependem das chuvas na época certa e de temperaturas adequadas. Terceiro ano. Os agrotóxicos são utilizados para diminuir doenças e o ataque de insetos nas plantações, mas eles podem poluir o solo e a água e prejudicar a saúde dos seres vivos, incluindo nós, seres humanos. E aí, vocês já tinham prestado atenção em tudo isso? Quanto o solo é importante em várias áreas? Sim? Prestaram bastante atenção no conteúdo que a professora explicou? Então, agora nós vamos para a atividade, sessão lápis na mão. Agora é a vez de colocar em prática o que vocês estudaram. A número 1 diz o seguinte: observe as imagens a seguir, que mostram algumas funções de usos do solo, e depois responda as questões. Terceiro ano. Observem ali. Infiltração da água e controle de alagamentos, o fornecimento de materiais de construção, base para as construções humanas, o solo também é habitat para muitos seres vivos. Aí ali tem ciclagem de nutrientes. Prof, o que é isso, ciclagem de nutrientes? É a troca contínua de substâncias essenciais para a vida que acontece do solo para as plantas e vice-versa. Temos também a produção de alimentos, fibras para tecidos e combustíveis. Tudo isso nós já vimos, né? Terceiro ano. Então, agora, vamos para os registros. Letra A. Escolha uma das imagens, faça um X ao lado dela e escreva um pequeno texto explicando a utilidade do solo que essa imagem representa. Então, ali vocês vão usar as 3 linhas que aparecem na apostila, vão registrar na apostila mesmo. Ah, prof, eu escolhi fornecimento de materiais de construção, por exemplo. Vou dar um exemplo. E aí vocês vão escrever ali, ok? Qual é a utilidade do solo para a imagem que vocês escolheram? Bom, é através do solo que a gente pode retirar areia, madeira, argila para a construção das nossas casas, para a construção de prédios, de hospitais. Ok, terceiro ano? A professora só deu um exemplo. Vocês vão escolher qualquer um daqueles, fazer um X e fazer um pequeno texto. O texto é as 3 linhas que vocês estão vendo ali na apostila, ok? Não faz necessário realizá-lo no caderno. Registrem na apostila, porque a professora vai pedir a foto no dia que for pedir a tabela de registros, ok? Então, vai ser a foto da letra A da apostila. Continuando. Considerando as funções e os usos do solo representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com sua conservação. Ultimamente a gente está vendo muita reportagem, né, terceiro ano, já do que está acontecendo com o uso despreocupado do solo. Então, ali na letra B,
é importante que vocês justifiquem que conservar o solo para manter a produção de alimentos e a biodiversidade e também evitar alagamentos, né? Isso tudo depende da nossa consciência, da conscientização de cada um, né? Terceiro ano, nós seres humanos, dependemos do solo. Observaram ali quantas coisas a gente consegue obter através do solo? Então, se nós seres humanos dependemos do solo, cabe a nós preservá-lo, né? Então, ali na letra B, considerando as funções e os usos do solo representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com sua conservação. O que pode acontecer, terceiro ano? A gente precisa conservar o solo para manter a produção dos alimentos, né? Porque a gente precisa comer, não só nós, todos os seres vivos. Para manter a biodiversidade e também para evitar os alagamentos. Então, registrem ali na letra B. É importante conservar o solo para manter a produção de alimentos, vírgula, a biodiversidade, vírgula, evitar alagamentos e etc. Ok, terceiro ano? Muito bem. Continuando. A número 2 diz o seguinte. Marque um X na imagem do solo que está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada. Em seguida, justifique sua resposta. Observem ali, terceiro ano, a primeira imagem mostra as plantas, as raízes. A segunda imagem mostra o solo sem plantas. E aí, terceiro ano? Essa é fácil, né? Qual delas está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada? A primeira ou a segunda opção? A primeira opção, muito bem, aquela que tem a presença de plantas e de raízes, né? Porque elas protegem o solo contra a chuva e enxurradas, evitando que os nutrientes e as partículas do solo sejam levadas pela água. Então, vocês vão fazer um xizinho ali na primeira imagem e embaixo vocês vão escrever. No primeiro, onde tem a presença das plantas e das raízes, com a proteção do solo contra chuvas e enxurradas, evitando que os nutrientes e as partículas do solo sejam levados pela água. Conseguiram acompanhar? Muito bem. Terceiro ano, a número 3 agora, ele vai pedir que vocês façam a leitura e registrem no caderno. Trabalhinho importante que vale nota, então prestem bastante atenção, ok? Essas imagens apresentam uma relação entre o solo e uma barra de chocolate. Observem ali, ó, o cacau, lá na plantação ainda, o fruto ainda está lá na árvore. Depois, o chocolate ele já está passando pelo processo de industrialização. E, por último, ele vira uma barra de chocolate, a tão desejada barra de chocolate. O cacau é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas, passam por um processo de secagem e são enviadas à indústria. Lá, elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Com base nas imagens e no texto acima, façam um desenho que represente as etapas da relação entre o solo e um alimento que você comeu hoje. Prof, posso fazer da barra de chocolate? Bom, se você comeu a barra de chocolate hoje, pode ser. Mas, prof, no almoço eu comi feijão. Muito bem, então você vai desenhar o feijão lá na plantação, depois o processo de industrialização, né? A comercialização, até chegar na mesa de vocês, ok? Terceiro ano, o objetivo é que vocês relacionem a origem dos alimentos com o que é comprado no supermercado, tanto para produtos de origem vegetal quanto para produtos de origem animal. Ah, prof, eu posso fazer então a carne que eu comi hoje? Pode, você vai desenhar o boi ou a vaca lá no pasto se alimentando, e aí depois ele vai passar pelo abate, né, no frigorífico, vai ser cortado essa carne, para depois ir lá para o açougue ou para o mercado. Ele pode ser vendido tanto a vácuo, né, aqueles que já são no pacotinho, ou aquele que no açougue a gente já pede para cortar na hora, ok? Terceiro ano, caprichem, identifiquem embaixo as etapas, ok? Coloquem a data de hoje,
página 18, número 3 de ciências. Façam os desenhos. Não esqueçam, não é da barra de chocolate em si. É de um alimento que vocês tenham comido no dia de hoje, ok? Pode ser de origem vegetal ou de origem animal. Se tiverem dúvida, é só chamar a professora, ok? Vamos continuar, então. A compra de aparelhos eletrônicos de nova geração, a cada ano, aumenta o consumo, a produção de lixo eletrônico e também a extração de minérios do solo. Terceiro ano. Sabendo disso, explique como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. E aí? A gente já conversou sobre isso também, né? Quanto mais a gente consome, mais se faz necessária a extração dos produtos para gerar novos aparelhos eletrônicos. Então, ali na número 4, vocês vão responder o seguinte: quanto mais aparelhos são vendidos, mais minerais precisam ser extraídos do solo para sua produção, certo? Então, registrem lá na número 4. Quanto mais aparelhos são vendidos, mais minerais precisam ser extraídos do solo para sua produção. Terceiro ano, a gente já vem conversando também qual é a nossa responsabilidade quanto a isso, né? Quanto à conservação do solo, a conservação do ambiente. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar alguns hábitos dentro da nossa casa mesmo, né? Será que eu realmente necessito comprar um aparelho novo? Ou será que é só o meu desejo porque ele é de última geração, né? Ó, agora tá chegando as festas de final de ano, tá chegando Natal, muita comercialização de produtos, muita propaganda na televisão. Então, aproveitem os conteúdos que nós estamos trabalhando para refletir se realmente é necessário, se eu realmente preciso daquele produto novo ou se é só um desejo passageiro. E não esqueçam, tudo que eu tiver na minha casa, que eu não utilizo, que já não me faz mais contente, já não me faz mais feliz, eu já não brinco mais, eu posso doar, não simplesmente descartar ou jogar fora. Não existe o fora, né? No planeta Terra não existe o fora. Se eu for jogar fora da minha casa, eu ainda vou estar jogando no meio ambiente. Então, não esqueçam. Agora, época de Natal, se eu vou ganhar algo novo, eu posso pegar aqueles que eu tenho lá na minha casa que eu já não utilizo mais e doar e fazer outra pessoa feliz. Assim, eu também vou estar contribuindo com a conservação do solo e de todo o ambiente. Terceiro ano. Se tiverem alguma dúvida até aqui, na atividade número 3, que tem que ser registrado no caderno, caprichem nos desenhos, caprichem na explicação de cada etapa, ok? Vale nota, não esqueçam, nós estamos no último bimestre, terceiro ano. Tudo precisa ser feito com muito capricho, com muita atenção, para que vocês aprendam cada vez mais. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar a professora, ok? Tchau, tchau, crianças!